Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Chegamos aqui ao capítulo 7. Capítulo 6. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, combate aquela ideia, uma ideia que estava se espalhando naquela época e infelizmente também eu ouvi essa ideia no mundo religioso. Você está na época da graça e pode viver pecando, não tem problema. O apóstolo Paulo ele combate isso de frente mesmo, usando duas ilustrações. A primeira ilustração, claro que a gente não dá para viver o pecado, a gente morreu com o pecado, ele nasceu com Deus. Você parou de viver aquela vida de rebeldia, relação ao Senhor. Fazendo parênteses, claro que a Bíblia fala, mas, lá em João 1, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, Deus não é nele. Se porventura pecarmos, nós temos advogado com o Pai, o Senhor Jesus Cristo. Mas o mesmo livro de 1 João fala que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, diferentemente que era a nossa vida antes de Cristo, nós temos uma preocupação de fazer a vontade de Deus. Nós não devemos para pecar. Nós devemos agora para fazer a vontade de Deus. Nós temos uma rota. Às vezes, por algum acidente, a gente acaba se dar. Mas o que a gente faz? O sangue de Jesus é poderoso, o amor de Deus, a paciência dele conosco, e a gente volta, se arrepende e volta para o que serve. A gente não se acomoda com o pecado. A outra ilustração que ele usa é a questão do escravo. Então, ninguém gosta de ser escravo. Mas aqui também deixa claro. Ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo da justiça de Deus. Qual que é melhor? Ele deixa claro que se você é escravo do pecado, o seu destino é a perdição, a destruição. Agora, quando você é escravo da justiça, tudo que é a vida eterna. Ele até fala, antes não estava isso, vocês não estavam ligados à justiça. Vocês não tinham esse comprometimento com a justiça. E o que vocês ganharam? Somente as coisas que vocês se envergonham hoje. Aí, frisei isso. Não é legal da parte do cristão ficar fazendo piadinhas da vida que ele tinha antes, falando as coisas que fazia antes, dando risada, achando aquilo legal, roda de amigo, até às vezes roda de cristão. A Bíblia fala assim, as coisas que vocês têm vergonha. Deus é santo. É claro que existe uma história aí que a gente não pode negar o fato de pecamos. Mas a gente nunca deve falar dos nossos pecados com um orgulho, com um tipo de alegria. Porque trouxe tristeza para o coração de Deus, trouxe destruição para nossas vidas. A Bíblia deixa bem claro aqui. O que você tem naquele tempo? São as coisas que você tem vergonha. Então, a gente tem que olhar para o passado com saudade. Como os egípcios, com saudade dos melões que estavam no deserto. A gente tem que olhar o passado com vergonha e como motivo de agradecimento ao Senhor por apesar daquilo, ele se compadeceu de nós. E para aprendermos lições também. Eu sei como que é duro, eu sei como é difícil, eu sei como prejudica, eu não vou ficar repetindo isso na minha vida. Por quê? Porque nós somos libertados pelo Senhor. Então, no capítulo 6 foram as duas principais ilustrações para combater a ideia. Jamais nós devemos ficar vivendo pecando, porque todo mundo é da graça. Os pais, não tem. E agora vai passar para a terceira analogia no capítulo 7, que é a analogia do casamento. Tá? Primeiro foi morte e ressurreição. Segunda ilustração, escravidão e liberdade. E agora, a terceira ilustração, casamento. Tá? Vamos abrir lá no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6.
Você pode ler, filha, por favor? Ou vocês não sabem, irmãos, pois falamos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela lei sempre vida, enquanto ela está viva. Mas, se uma mulher morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se uniu à casa. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, por meio de ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É a definição. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sigamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. É um trecho muitíssimo difícil, irmãos. Extremamente difícil, tá bom? Eu vou explicar por quê, eu vou tentar explicar a gente a força que Deus ouve, já deixando claro que não vou espontar o que Deus está nos ensinando, tá bom? Eu vou expressar minhas dificuldades e tentar explicar tudo, tá? Nas duas analogias anteriores, eu vejo que a oposição era entre Cristo e o pecado. Aqui já tem uma certa mudança. Aqui a oposição é entre Cristo e a lei. Aqui a gente já vê Cristo e a lei. Ora, a lei era boa, mas não era suficiente. E ele vai tentar explicar porque ela não era suficiente. Mas houve um tempo que o compromisso do ser humano era primeiramente com a lei, não com o evangelho que Cristo trouxe. Tá? E ele usa essa ilustração do casamento. Ele fala que, primeiro, que a lei, eu acredito que ele está falando aqui da lei revelada na antiga aliança, ela tinha um domínio sobre toda a vida do ser humano, sobretudo com aqueles que tinham aliança, né, com Deus, o povo de Deus, israelitas. E quando vigorava a lei para a vida daquela pessoa? Enquanto ela estivesse viva, quando ela estivesse viva aqui, enquanto ela estivesse nesse mundo, quando ela estivesse nesse mundo. Ah, irmão, e depois? Irmão, depois a guerra acabou. Você escolheu o lado, Deus vai completar a obra, vai ter a ressurreição. Não vai ter mais possibilidade de voltar. A lei, ela existe para combater o pecado, para iniciar o pecado, para ser um freio moral no pecado. Bom, morreu e guardar o julgamento de Deus, não vai ter mais essa luta que a gente tem nesse mundo. Nosso corpo vai ser transformado. Ele vai se aprofundar nessa ideia. Tá? Então, como a lei ela tinha um vigor enquanto a pessoa vivia, ele vai comparar isso com algo semelhante, que é o quê? Com o casamento. O casamento também ele vigora durante todos os dias de vida do homem. Tá? Então, ele vai comparar essa dependência que as pessoas, que o ser humano tinha em relação à lei, com o primeiro casamento. Mas o que ele fala? Ele deixa claro que o casamento ele vigora enquanto os dois cônjuges estão vivendo. Se um cônjuge morrer, o casamento deixou de existir. Bom, a palavra de Deus fala que Jesus mesmo falou, que lá na glória
Não vai existir mais essa relação de casamento. O amor vai ser outra existência. Ou vai ser como as coisas da vida. É difícil de explicar. É outra realidade. Mas tem que confiar no Senhor. Se Ele fala, lá no céu vai ser tudo que existe. Né? E lá no céu não vai haver coisas bem. Você tem que imaginar, e assim vai ser lá na glória. Bom, mas nesse mundo é assim. Enquanto um dos cônjuges viver. Se morre o cônjuge, aquele que ainda está vivo, está livre para se casar novamente. Bom, até aí está claro para mim. Então, seria mais fácil eu entender esse trecho se ele falasse o seguinte, só para falar o seguinte, complicou a vida o seguinte. Né? Seria mais fácil eu entender se o apóstolo seguir esse raciocínio fala o seguinte: ó, a lei morreu. Seria mais fácil entender essa passagem se o apóstolo Paulo falar o seguinte. Ele vai falar para os peixes que dá um nó na minha cabeça. Tá bom? Seria mais como ele fala assim, seria mais lógico para mim. Não estou falando que a Bíblia está errada, não. Porque Deus falou, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Quando eu não consigo entender, a culpa está em mim, não na palavra. A palavra de Deus é perfeita. Mas para o Ricardo seria mais lógico, o povo falando assim, a lei morreu. Se a lei morreu, como o casamento, vocês estão livres para ter uma nova aliança, um novo casamento. Esse casamento é com Cristo. E a gente sabe que é assim mesmo. Porque quando a gente vê lá em vocês, fala que Jesus gravou a lei na cruz. Ele completou e acabou, né? E o vigor da lei. Né? Então era mais lógico para mim se o apóstolo fosse ó, a lei morreu. O tempo da lei morreu. Então, a lei é como se fosse uma tiparia. Morreu, agora está livre, porque tem uma nova aliança no caso com Cristo. Mas não é isso que ele fala. Ele fala que, no caso, a gente morreu. E se a gente morreu, a gente está livre com a nova aliança, um novo casamento. Né? Um novo casamento, ou seja, com Cristo. Então, está entendendo o que deu um nó na cabeça? Né? Está entendendo por que me deu um nó na cabeça? Como assim, né? Se eu morrer, eu estou livre para casar, mas quem morre tem a possibilidade de casar, né? Quem morre tem a possibilidade de casar. Né? Mas é essa ilustração que ele usa. Bom, é como se aquele estado de vida, aquela realidade de vida, eu morri. Agora eu estou em outra realidade, uma nova vida. É um novo começo. Não tem mais relação com aquela vida do passado, com aquele tempo do passado. É começar do zero. Eu morri para aquela vida. Então, eu estaria livre para assumir essa aliança com Cristo. Então, é uma ilustração difícil. Mas essa linguagem, esse parâmetro que ele usa. Depois eu deixo aberto. Os irmãos acrescentarem, ter um entendimento. Ele fala aqui, né, versículo 3. Que sorte será considerada? Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com o homem. Porém, se morrer o marido, estará livre e não será adúltera, se contrair nova núpcia. O está viva, se contrair nova núpcia, não vai ser adúltera, porque hoje morreu. Aí ele vai fazer a comparação. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Vós morrestes
Não era para eu esperar que ele fazia. A lei morreu. Não, vocês estão mortos. Por meio do corpo de Cristo. Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Talvez, quando ele vai, vocês estão mortos para a lei, porque a lei deixou de vigorar, ela está morta. É como se aquela relação tivesse chegado ao fim. Talvez pode significar isso. Né? Então, graças ao corpo de Cristo, graças ao tempo da igreja, Jesus cumpriu a lei, então a lei deixou de vigorar. Então ela morreu. Então aquele relacionamento, aquela aliança, morreu. Você está morto. Não é que você morreu, assim, para a lei, né? Você morreu no sentido que aquela relação, ou sua relação com a lei está morta. A lei está morta. Então você está livre para a nova aliança. Talvez, tá, irmão? Eu estou expressando a minha dificuldade que eu estudei. Bom, eu sou cristão e eu ser verdadeiro. Bom, e até eu expressando as minhas dificuldades, só com certeza, irmão. A possibilidade também talvez é essa. Tá? Aí ele fala aqui, né? Verso 4. Assim mesmo também vós morreis relativamente à lei, comendo o corpo de Cristo para pertencer ao outro, a saber, aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei. Eu quero começar pelo fim. A caducidade da lei. E aqui é o próprio apóstolo Paulo falou assim: a lei é boa, é boa. Mas ficou caduco, desatualizado. Não foi suficiente para os planos de Deus. Quais são os planos de Deus? Libertar o ser humano do pecado. Purificar o ser humano. Tá? É a mesma coisa, irmãos, aqui são 3 minutos. Na minha infância, quem tinha um som 3 em 1 era o cara. Né? Quem tinha um som 3 em 1 tinha festa de aniversário, chamava a pessoa para levar um som 3 em 1. 3 em 1 era rádio, vinil e 2 toca CD. Dá até para gravar musiquinha no rádio. Acho que você não soube dessa época. Toca fita. Toca fita, né? Toca fita. Eu acho que eles não sabem, porque eles não perceberam a expressão mais ou menos da canção. Eles não sabem o que é isso. Mas eu vou falar o seguinte: aquilo ali foi uma porcaria? Não, irmãos. Não foi porcaria. Foi um passo necessário. Sem aquilo, não chegaria o tempo do CD, não chegaria no tempo do pendrive, e o negócio que eu nem sei usar, que é o tal do Spotify. Vamos ver. Hoje em dia nem é, entendeu? Foi um passo necessário. Então, assim, a irmã Tamires, ela sempre gosta dessas coisas nostálgicas, né? E ela me deu uma máquina de escrever. Aí quando eu fiz agora, todos os meus textos, eu não vou usar o computador, não vou usar o notebook. Eu vou usar só a máquina de escrever, que a irmã também. E naquela época, eu cheguei a fazer um curso de datilografia. Irmão, o Ricardo já é da antiga, né? Tinha um som de sininho assim também lá. Aí eu falei, agora de hoje em diante, aí eu comprei, né, Mercado Livre, já vou comprar um monte de bobina, né, uma fita, né, porque um dia isso vai acabar e eu tenho um estoque de fita, né, porque agora eu só vou escrever meus textos e máquina de escrever. Irmão, quando não tinha nenhuma outra tecnologia melhor, aquilo para mim era uma maravilha. Mas depois que eu provei o notebook, eu fui tentar escrever, irmão. É horrível, errava muito, é branquinho, sujava minha mão na fita, toda hora. Eu desisti,
alcançar algo melhor, por que você vai ficar com o inferior? Às vezes você pode voltar lá e brincar, mas é nostalgia, não é vigor, é nostalgia para aprender, é evolução. Você dá valor ao notebook. Você vai lá, só o botãozinho apaga, e é muito mais fácil. Está entendendo? É a mesma coisa. A gente estuda a lei, Levite, nostalgia, entendeu, irmão? É para tirar lições, não que a gente vai vigorar aquilo todo, entendeu? Ninguém vai ficar sempre estudando os filhos da mar para alcançar o reino do céu. Ninguém vai fazer um voto de comer carne de porco, né? Salsichinha, não vai comer uma hot dog, não é para isso, né, irmão? A gente estuda nostalgia, não tem vigor. E pelo que o apóstolo Paulo está falando, o primeiro casamento foi inferior. Não foi um casamento bom, teve seu papel, mas não foi o verdadeiro amor, por assim dizer. Por quê? Ele fala que a lei, ela evidenciava o pecado, que era algo importante, mas não dava solução para o pecado. Ela era como se fosse um exame. Ninguém gosta de fazer um exame e descobrir que está com uma doença terminal. Está com uma doença grave. Mas se tiver a possibilidade de cura, é importante você ter um exame. É importante saber que você está doente. Está entendendo, irmão? Então a lei, ela mostrava que não deve não pedir, ela apontava o pecado, mas não dava a cura definitiva. O tratamento ainda não estava disponível. Entendeu? Mas essa nova aliança não, esse novo casamento não. Jesus traz a cura, a libertação. Então ele vai separando. Eu, na minha opinião, a primeira comparação e a segunda comparação foi muito mais fácil. Já o casamento foi muito mais complicado para mim. Porém, essa questão do casamento é algo muito valorizado por Deus. Ele compara mesmo a relação dele e a igreja com o casamento. Né? Eu te dei isso lá rapidinho, em Efésios capítulo 5. Marquem aí, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Ah, tem uma vitrola também, irmãos. Tem uma vitrola assim, ó. Tem uma caixinha assim, que abre, né? E quando abre a tampa é o alto-falante, é o som. Mas quebrou a agulha de vício meu e eu consegui mais nem estar funcionando. Mas um dia eu queria ter um 3 em 1 de volta, que agora um dia eu vou comprar essas coisas é caro. Mas eu gostaria, irmão. Porque eu tenho muito vinil lá em casa. Tenho muito vinil. Vai voltar para Gálatas. Gálatas. Efésios. Agora eu viajei na nostalgia. Agora eu viajei na nostalgia. E a fita cassete, irmão? Mofava, né? Mofava. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 23, ele vai falar da relação de marido e mulher. Eu não vou ler a passagem toda. Eu vou ler o finalzinho. Do versículo 31 ao 33. Para você ver quão profundo é o relacionamento entre marido e mulher. Né? Eu vou dizer o seguinte, capítulo 5, versículo 31 ao 33. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá com a mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. A esposa respeite ao marido. Então, ele cita ali a instituição da família. A família começa pela união de um homem e uma mulher. Isso que a sociedade atual está tentando destruir. A Bíblia é clara, a união de um homem e uma mulher, assim como essa família. Isso, e é a união
mesmo na família, algo tão profundo, existe um mistério aí. Mas é um mistério relacionado entre Cristo e a igreja. Ou seja, para a gente entender o amor de Cristo para a sua igreja, porque a gente tem que pensar assim, no relacionamento onde marido e mulher realmente se amam. Ele expressa esse mistério. Bom, agora, lá em Romanos, a comparação é de que, no caso, a humanidade teve um primeiro marido, que era a lei. Né? Mas é uma ilustração, uma analogia. Mas depois chegou a caducidade, esse marido chegou ao fim e acabou tendo essa aliança com Cristo. Bom, até aqui é uma pergunta, um comentário, uma colocação, para deixar o texto mais claro aqui, o texto mais claro. Eu queria comentar, não sei se vai deixar mais claro. A gente, quando conversa com pessoas, então, uma denominação, você fala uma coisa, existe uma perversividade, acho que é isso. Eles estão abrindo exceções, né? A respeito do casamento, da comunhão com Cristo na igreja. Você falou essa comparação, escravidão, a graça, enfim. O casamento é muito importante, porque numa conversa alguém até me disse, os cartões foram feitos, acho que em 1940, aqui no Brasil, 1918, uma coisa assim. Então, o casamento formal, ele é entendido só a partir daí. Então, se você já tinha uma união prévia, e ele não foi muito feliz nessa união prévia, ele pode começar uma outra união, se não for naquele caso em que é meio que um casamento turístico, né? O segundo casamento, no caso do homem e da mulher. E eles desvirtuam isso, dizendo que, olha, não tinha cartório, não tinha lei, mas a palavra não se deu assim, o homem deixa pai e mãe. É diante de Deus que é firmado o acordo, a aliança do homem com a mulher. E eles acabam, talvez para ter mais membros, eu sei o que eu estou dizendo, né? Para ter um volume maior de público, para aceitar mais, né? Eles fazem isso. E aqui nesse texto que você leu também, na analogia aqui, do 4 até o 6, né? Assim, meus irmãos também gostam desse relativamente à lei. Parece que não fala absolutamente a lei. Não, parece que não é uma coisa integral, porque a nossa salvação é uma constante. Eu tenho que me vencer o mal ao meu redor diariamente. Né? Então, por isso que eu acredito que ele concluiu. Eu vou ler os versículos, me permite? 4, 5. Assim, meus irmãos, também vós moleis relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber aqueles que todos os mortos, a fim de que justifiquemos para Deus. Então, o versículo é muito importante, porque justifica para Deus. No versículo 5, ele já muda, justifica para a carne. Por isso que eu acho que esse relativamente não é, né? Porque quando vivíamos segundo a carne, nós achamos que nossa resposta seria alta pela lei, operava em nosso momento assim, justificar pela carne. Então, quando você relativamente a lei, você se ligou, né? É aquela coisa da salvação, uma vez salvo para sempre. Você tem que, cada dia, regar, buscar, estar, porque senão você, sem perceber, uma coisa relativa, não é uma coisa absoluta, você volta para aquilo, para as paixões. E a gente é tentado borrar tudo, mas dentro do nosso tempo existem as relações, né? As relações, as tentações, enfim, o nome que queira se dar, né? E as tentações da vida é muito bonito e interessante, de Cristo e a igreja, o relacionamento com Ele, né? A obra maravilhosa de Cristo. Obrigado. Mais algum comentário? Não? Me chamou a atenção desse trecho, só de ser a dupla semelhante a isso. Então, esse mundo amarelo está além de não ser a dupla, que eu explicou que através do corpo de Cristo, do sacrifício do Senhor, Deus fala uma aliança. Então, é um novo casamento. Deus transforma voltar dentro dele essa nova aliança do Cristo. Voltar do pecado, como ele era antes.
ele adultera, ele está voltando, ele está adulterando. Então, isso que eu estou pensando aqui. Para contar ele com suas novas dúvidas anteriores, né? Isso que eu pensei aqui. Mais algum comentário? Ok? Então vamos para o próximo trecho que também ele é bem complexo. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Mas é um dos trechos que é bem complexo, mas do versículo assim, de 17 em diante, é um dos trechos prediletos meu da Bíblia. Então, ele traz. Ele é um paradoxo, né? Ele é complexo, mas aquilo que a gente consegue pegar, ele traz luta, ele traz clareza para a minha vida. É isso mesmo que acontece. E o apóstolo Paulo aqui, você vê que ele defende o amor da graça de Deus. Ele se apóstolo, ele se coloca como super-homem. Ele vê a luta diária que ele tem para cultivar essa vida. É uma coisa que tem que ser cultivada, um casamento tem que ser cultivado. A relação tem que ser cultivada. Porque sempre vai ter uma luta. Versículo 7 até o versículo. Eu tirei o texto todo, 7 ao 5, depois a gente vai esmiuçando. Tem a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não for intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei disser não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião por uma lei, despertou em mim a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, ele vivia. Mas, sobrevindo para o preceito, ele viveu o pecado. E eu morri. E uma das vezes que me foram para a vida, verifiquei que estivesse se me tornando para a morte. Porque o pecado, prevalecendo sobre o mandamento, esse mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei são, e o mandamento são, e bom, acaso posso me tornar morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, ao revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que, pelo menos, se mostrasse sobre o mandamento dele. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, desde que a escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio nome de hoje, pois não faço o que deveria, sem que detesto. Ora, se faço o que não quero, eu consigo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que é em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que não faço. E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei que o mal resiste em mim. Porque no tocante ao homem interior, tem que fazer a lei de Deus. Mas, vejo os meus bens, outra lei que, criando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desejado ou enriquecer. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Obrigado. Então, como eu disse, é um trecho complicado, né? Complicado. Vamos iniciar aqui juntos, tá? Iniciar aqui juntos. Bom, ele volta a dizer, né? A lei é pecado? Por que Maria liberal agora o pecado? Sim. Não. Mas aquela relação, eu estou dando para entender. Para tentar entender esse trecho, não sair da comparação anterior. Porque está conectado, irmão. Os manuscritos não tinha divisão
um cônjuge só. Entendeu? Então, assim, voltando à metáfora do casamento. O marido era ruim? Ali, cara? Não. O marido não era ruim, mas o jeito do marido, né, fazia realçar algo de ruim do ser humano. Algo de ruim que o ser humano já tinha. Porque, como até o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né, ele compara a lei, já na escrava e marido, ele compara a lei com um pai. Aquele professor de criancinha que não estava ali para ensinar a lei, ele estava ali para vigiar, estava ali para cercear, estava ali para proteger ao povo de sufocar até o momento que ele entregou para Cristo. Então, a questão não é que a lei é ruim, a esposa era ruim. Por a esposa ser ruim, não é? Aquela característica desse primeiro esposo realçou essa esposa que tinha de pior. Né? Mas foi algo necessário. Porque para tirar um câncer é necessário conhecer o câncer. Então a lei influenciou. A lei influenciou. Então é isso que ele vai falar. Mas outra chave que eu tenho que vou mostrar de dificuldade. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não terei conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de consciência. Porque se lei está morto o pecado. É como se a lei ela realmente fosse um exame. Uma cadeira de colocar para fora. Fazer parte do colocar para fora para tirar. Mas a lei não tinha a capacidade de tirar. A capacidade de condenar. Agora, o que me chama a atenção aqui, irmãos, que o pecado aqui, a gente vai ficar mais claro ao longo dos versículos. O pecado que ele é referido, não como uma coisa impessoal, mas como se fosse uma entidade. Como se fosse algo autônomo, tivesse vontade e personalidade. Se é um pecado, não sou eu. Se é um pecado, não é eu. Quem faz é o objetivo. Porque se nós for olhar para o lado objetivo, como fala aí no versão, o que é o pecado? O pecado impessoal, é apenas a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Mas aqui o apóstolo Paulo fala de algo profundo na natureza humana caída. Fica guerreando, não é essa coisa impessoal. É uma coisa que tem uma vontade, uma coisa que está ali, que não está no consciência do ser humano. Algo profundo na natureza humana. Eu estou com uma chave de entendimento. Eu diria que o apóstolo está chamando de pecado aqui essa rebeldia humana. O orgulho humano. Porque de onde nasce todo tipo de pecado? O orgulho. Satanás caiu no campo do orgulho. Colocar o seu eu na frente de Deus. E isso está na natureza do ser humano decaído. Então parece que ele está chamando de pecado essa tendência humana orgulhosa de rebeldia que leva ele contra as ordenanças de Deus. E que está lá no profundo do coração do homem, na alma do homem. E muitas vezes isso escapa da consciência do ser humano. Então, o apóstolo vai falar aqui na frente: eu não quero isso, mas não me vem dentro de mim. Tá bom? Então, essa chave. Quando ele é pecado, não pense na definição impessoal, assim, pecado pela transgressão da lei. É um facultativo, pessoal, não tem formal, não tem ação
Não é uma força ativa. É apenas um pouco ativa. Você escolheu o que é errado, você pecou. Mas ele chama o pecado como não é a palavra certa. Uma força que está na alma humana, quando ele escapa da consciência humana, uma força que faz ele e cumpre os mandamentos de Deus. E eu chamaria de rebeldia. Essa rebeldia está no coração do ser humano decaído. E nessa primeira relação, a lei, ela incitava. Quando eu vi o mandamento, parece que essa ânsia de se colocar na frente de Deus, parece que a lei reforçava mais ainda. Ou seja, fazia essa coisa aí para dar uma queda de braço. A lei não é errada, a lei tinha que ser feito aquilo. Se não de mandamento, era um freio moral. Mas nessa fase aí, fazer realçar esse lado da natureza humana, que é rebeldia contra Deus. Essa energia, essa dinâmica, ele chama de pecado, e eu vejo como rebeldia. Tá? Aí ele fala no versículo 9: outrora sem lei, eu vivia, mas sobrevivi no prefeito. Ele viveu o pecado, eu vivi. Não é que ele não tinha pecado. Não é que ele não tinha pecado. Estava ali. Estava latente. É quando vem o mandamento de Deus, parece que aquilo que está ali latente sai para fora e quer entrar numa quebra de braço. E vai querer lutar contra isso, o que vai acontecer? Vai morrer. A luta perdida. O que o rebelde merece da lei de Deus é a perdição. Vai tentar lutar contra Deus, vai tentar uma guerra de braço contra Deus, você vai perder, vai morrer. É uma luta perdida, é uma luta perdida. Porém, o pecado prevalecente do mandamento, o mesmo mandamento me internou e me matou. Nessa dinâmica que eu estou tentando expressar e esclarecer. Versículo 12. Como consequente, a lei é santa. E o mandamento santo e justo é bom. Por que é santo e justo e bom? Porque se o ser humano não fizesse coisa errada, você estaria transformado para. Mas o ser humano no estado de decadência é tão rebelde que é como aquele pai assim que fala assim, ó, estava fazendo coisa errada. Mas se eu for lá confrontar, vai ter confusão, vai ter mentir. Será que eu falo? Ele fala assim, porque se eu não. E vem o mentir, porque se deixar vai ser pior. Pelo menos tem um mentir, assim vai ficar claro, quem sabe o dia muda. Entende? Então, o mandamento de Deus é santo. Deus tinha que montar mesmo. Mas essa natureza humana, ele que chama de pecado, não é aquela definição de jogo, essa rebeldia, ele se levanta quando vê os mandamentos. Aí continua o versículo 13. Acaso o bom se tornou em morte? E se me tornou em morte? De modo nenhum. A morte não é a função necessariamente a função de Deus matar o ser humano. Quem dera o ser humano se conformasse também. Agora, essa rebeldia, a consequência é o quê? É a morte. Pelo contrário, o pecado, para ele revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, para consumir a morte. Pelo mandamento, se me mostrar sobremaneira maligno. Agora aqui vem um ponto que me deixa claro que o apóstolo está falando é dessa dinâmica da natureza humana, sabe? A gente pode chamar, ele chama de pecado, mas ele seria o quê? O orgulho humano. A rebeldia que vai ser parte da natureza humana. Então, uma parte aqui que é claríssimo, genial. Olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Isso aqui é incrível. A lei espiritual é santa, é justa. Agora eu sou o quê? Carnal. Vendido à escravidão do pecado. Mas quem me vendeu isso?
Quem me vendeu a escravidão do pecado? Não foi Deus? Adão e Eva, nossos antepassados. Eles viviam em comunhão perfeita com Deus, em harmonia. Eles tinham uma vida perfeita. Quando eles perderam a vida perfeita, não tinha como passar a perfeição para os seus descendentes. Não tinha como passar a perfeição para os descendentes. Porque não tinha como passar a perfeição para os descendentes, porque eles perderam a perfeição. Está entendendo? Então tem coisa que a gente herda mesmo. O ser humano, quando cai nesse mundo, ele já cai nasce decaído. É por isso que, independente das eras, quando os seres humanos ainda nasceram, essa verdade que está em Romanos vai vigorar enquanto esse mundo existir. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não vai nascer outro Jesus. Não vai nascer outro que vai conseguir fazer toda a vontade de Deus. Jesus só conseguiu porque é Deus. Isso não diminui o sacrifício dele, tá, irmão? Isso não diminui o sacrifício dele. Eu já coloquei essa ilustração. Se você estiver morrendo afogado e alguém for ali salvar, nadando, vai socorrer, você não vai falar, você sabe nadar mais do que eu, você é mais forte do que eu. Não é justo você me salvar. Você vai falar isso? Não, é justamente por ele ser mais forte, mais capacitado, saber nadar melhor do que você, que ele é capaz de salvar. Mas aquela cruz doeu. A humilhação doeu. Mas ele venceu tudo. Mas nós, irmãos, seres decaídos, essa verdade vai existir para todos, quando isso não existir. Todos pecaram. Em algum momento, todo ser humano vai se revoltar contra a lei de Deus, vai morrer. Porque nós somos vendidos ao pecado. Nós crescemos aprendendo mais com pecadores. Quem é que conviveu com uma pessoa extremamente justa, perfeita? Ninguém. Então já tem um condicionamento. Nós não somos pré-determinados ao pecado. Deus criou a humanidade não para pecar, mas para viver na sobrevivência. Mas o ser humano traiu Deus. Perdeu a perfeição. Então nós somos vendidos, então a gente já começa aí. Então essa natureza de rebeldia está escondida ali, ó. Aquela doença é um câncer silencioso que está levando muito para o inferno. A maioria das pessoas não percebe. Mas quando vê o mandamento de Deus, aqui aparece. E não é a pessoa que está na escuridão. Você de repente abre ali a cortina, vai incomodar, né? Às vezes você pegar o evangelho, tem algumas pessoas que ficam incomodadas, mas se tornam. Outras pessoas que fazem o levante. Fica transtornado. Porque fica incomoda. Mas depois a pessoa vai assimilar. Precisa da cura. Vai para Jesus. E é isso que ele vai concluir aqui no capítulo. Olha que interessante. Aí ele vai no versículo 15. Ele falou que está vendido ao pecado. Todos nós somos vendidos ao pecado. Aí ele fala o quê? Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que é. Então, porque ele fala do pecado como se fosse uma força ativa, não está falando daquela coisa pessoal. Essa é mentira, gente. Chegou. Todo ser humano é rebelde. Ele fala assim, mas por outro lado, qual é a nossa origem? A nossa origem é divina. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se por um lado a gente foi vendido ao pecado, por outro lado, mesmo que o ser humano que cai, ele tem algo que é divino. O ser humano ele tem um certo prazer na lei de Deus. Ele, de certa forma,
A Bíblia fala que todo ser humano ele tem essa questão da experiência com Deus. Ele tem. Se ele for sincero, ele sabe que ele tem prazer. A palavra de Deus é boa, mas na hora de submeter. É por isso que a maioria das pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Porque quem não quer ser salvo, né? Quem não quer ser tirado dos perrengues? Agora, se submeter para Jesus é Senhor, ele manda na sua vida. O ser humano tem que ser igual. Igual não, porque ele já era. Ele já tinha semelhança de Deus, né? Satanás vendeu uma coisa que ele já tinha. E a gente vai acabar perdendo. Habitava com Deus por um vida em paz, vocês serão iguais a Deus. Ele já tinha uma semelhança de Deus. Ele deu uma mentira para eles. Ele deu uma mentira para eles. Né? Então a gente tem essa semelhança com Deus, então a gente tem esse prazer com Deus, para Deus. Mas por ter aquela revolta depois de Cristo, ficou para cima do Senhor, quando veio o mandamento, ele falou: eu não entendo meu modo de agir, porque eu tenho prazer com a vida de Deus, mas quando eu estou vendo uma coisa de mim, um pecado que vai contra a lei de Deus. Ele vai falar, isso que ele vai falar aqui, ó, precisa dizer, olha, se faz o que não quer, consigo falei que é bom. Precisa dizer, esse cara aqui faz isso, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, está vendo, irmãos, que às vezes a pessoa nem pega, né? Tem a consciência que se submete. Mas nem sempre é o que a gente pega. A gente peca porque a gente tem esse posicionamento do mal. E vem o Evangelho para nos dar clareza desse posicionamento. O que é mais fácil? As pessoas te roubar na cara ou te roubar escondido? Irmão, se a pessoa for te roubar na cara, ele vai ter que usar violência. Se a pessoa for te roubar na cara, ele vai ter que se arriscar mais. Agora, a pessoa roubar sem você se está percebendo, é mais fácil. Então, o Evangelho vem justamente para nos dar consciência. Eu não digo que você tendo consciência dessa dinâmica, você não vai cair, mas vai se tornar mais difícil. Talvez você vai cair nas tentações mais fortes, talvez. Mas muita coisa você não vai ser passando para trás. Mas mesmo assim, Jesus quer te libertar até das tentações mais fortes, até da violência do pecado. Porque o que a palavra de Deus promessa? Resistir ao diabo, ele quer fugir de nós. Mas tem que entender que tem um lado da gente, que se a gente não vigiar, e que não é nós, ele está falando assim, não sou eu, não é o Paulo, não é o Ricardo, não é o Edson, não é a Janaína, não é nenhum de vocês que eu odeio Deus. Não. O ser humano está escravizado por essa tendência que habita na humanidade. E ele precisa de libertação. Ele continua. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Ou seja, esse condicionamento do mal que eu tentei explicitar para vocês. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuado. É como se ele estivesse dirigindo um carro desgovernado. Ou então um carro derrapando uma pista de óleo, uma aquaplanagem. Você tem que segurar os controles, mas você não consegue muitas vezes. Eu tenho que querer, eu quero dirigir direito, mas eu não consigo realizar isso. Impossibilidade, impotência humana. Tem gente que pensa que dá para você ser justo sem Jesus. Eu não consegui ser justo sem Jesus. Eu não preciso de Deus para ser um bom cidadão justo. Desengano. Vai ser justo nas aparências, não são convenientes. Para a gente conseguir praticar o que é correto, a gente precisa de um libertador, de um ajudador, de um consolador. Porque consolador, a palavra consolador, que grego é Parácletos. Parácletos. Pará significa junto de. Junto. Chamado. Chamar. Ou seja, Parácletos significa o consolador, fica
aquele que é chamado para ficar junto. Paráclitos. O Espírito Santo foi chamado de Paráclitos, que foi traduzido como consolador. Consolador que está junto, mas Paráclitos não é só isso. Porque quando a Bíblia fala que Jesus é nosso advogado, a palavra não é Paráclitos. Ou seja, para estar junto é para defender, é para consolar, é para fortalecer, é para te vencer o diabo, vencer essa tendência ruim. A gente precisa do Espírito Santo. O Paráclitos, o Consolador, o advogado, o ajudador. Jesus é Paráclitos também. O Pai é Paráclitos também. O Pai consola, o Pai ajuda, o Pai é advogado. Jesus consola, Jesus está do lado, Jesus é advogado. E Jesus, quando ele falou, eu não vou deixar você sozinho, eu vou mandar o Espírito do Pai. E ele continua aqui. Versículo, já estou chegando ao final. 2 minutos. Versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Até parece colocar ajudando a culpa. Que homem, responsável, porque ele não confessa que ele está botando a culpa. Não sou eu, é o pecado que vive em mim. Uma vez eu vi um presidiário falando uma coisa mais ou menos assim. O que você vai dizer para as famílias que você matou, as moças que matou? Não fui eu, foi o Thiago. Parece que a confrontação foi semelhante. Mas não é bem isso que ele está falando, não é que nem aquele homem que depois a parte da culpa dele, que se meteu. Mas o apóstolo está falando o seguinte: ele não falou assim, eu não queria, aquele homem não falou assim, eu não queria fazer isso. Mas eu vi essa tendência, me aprisiona. Me aprisiona. Porque eu não queria matar aquelas moças, mas tinha uma coisa, uma gana, uma tendência em mim que eu não conseguia controlar, porque eu tinha a visão que eu não quero ter momento mal, não quero ter momento mal com essas pessoas. Você fala, mas aí precisa de um. Isso aí é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, ele estava falando com o seu diabo para fugir da culpa. O apóstolo Paulo não está querendo fugir da culpa. Ele vai falar que se envergonha dessa situação aqui. Ele falou assim: se não sou eu. Se eu não quero fazer isso, não sou eu, é o pecado que tem em mim. Aí ele fala, continua aqui, versículo 2. Porque no tocante ao homem interior, tive prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí vem o ponto. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então assim, essa escravidão, essa nossa tendência que nos faz pecar, nunca vai ser motivo de alegria para a gente. Ninguém pode ser conduzido. Ninguém pode ser conduzido, ainda mais mal livre. Mas justamente nós somos conduzidos pelo que é pior, porque nós colocamos o nosso ego na frente. Toda vez que o ser humano coloca o seu ego na frente, quem domina ele é o pecado. Para a gente não ser conduzido pelo que é pior que colocar aqui o verdadeiro líder na frente de Jesus. Colocar Deus na frente. Desventurado o homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte? Ele fala aqui, assusta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. E ele está falando, irmãos, que ele está ensinando. Mas quem vai libertar ele? Jesus. Mas como eu não colocou, é um processo. Vai se completar com Jesus. Vamos estar ensinando nossa pergunta para isso. Buscar a presença de nosso consolador, do nosso ajudador, do nosso advogado. Porque sozinho a gente não vai conseguir vencer o pecado. A gente tem que estar em constante comunhão com Jesus, é isso que ele está falando. Por nada, se você não quiser ter comunhão com Jesus, você vai perder. Você morreu porque você tem um relacionamento com Jesus. Então chama Jesus para estar junto com você. É uma passagem extremamente complexa, profunda, que eu tenho total certeza que eu não consegui expressar, traduzir a profundidade desse texto. Mas eu dou glória a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade
de conversar com vocês a respeito desse trecho. E espero em Deus, se pelo menos alguma coisinha ajudou a ficar mais claro, a meditar. Eu agradeço ao Senhor por ele, apesar das minhas imperfeições e limitações. Glória a Deus por Jesus.